que estão aqui no templo para adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós estamos reunidos aqui no templo da Primeira Igreja Batista em Porto Real para ouvir a voz de Deus e para também declarar o nosso amor e a nossa gratidão a Deus, ok? Então eu quero convidar desde já você que está na sua casa, você que nos assiste nesse momento, para estar lendo o texto sagrado da Palavra de Deus no Salmo 150. Então, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 150 e nós faremos a leitura do texto, que diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Amém? Se você está respirando, então você tem a oportunidade nessa noite de louvar e bendizer o nome do Senhor, nosso Deus. O único Deus. Amém? E as palmas podem louvar o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. A palavra está com o Ministério de Louvor. Glória a Deus. Passamos mais uma palavra, mais uma oração nesse momento. Quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Quero te convidar a honrar o Rei dos Reis que está neste lugar. Nós somos povo seu, somos feitos segundo a sua semelhança, somos seus filhos, e estamos neste lugar para honrar o nosso Pai com a nossa adoração, o nosso louvor. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos mais essa vez, Senhor amado, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Obrigada, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a tua congregação, Senhor, o teu povo neste lugar. Cada um que está aqui, Senhor amado, que o teu Espírito passeie no nosso meio, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que somos a habitação do teu Espírito, Senhor. Som dos nossos corações essa noite, Senhor. Cada um que aqui entrou. Ó Deus, o mais pequeno, Senhor. Ó Deus, ao mais ancião. No nome de Jesus, Senhor amado. Toque-nos nessa noite, restaura-nos, renova-nos, Senhor amado. Ó Deus querido, no nome de Jesus, que milagres aconteçam neste lugar por causa da tua presença, Senhor. Que doenças sejam curadas nesse lugar por causa da tua presença, Senhor amado. Ó Deus, que a alegria seja renovada nos nossos corações por causa da tua presença, Senhor. Nós te honramos, nosso Rei. Nós te honramos, nosso Senhor. Nós te honramos, Deus querido e amado. No nome de Jesus Cristo, teu Filho unigênito. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos no nome de Jesus. Aleluias. Vamos convidar, vamos entrar no Santo dos Santos em adoração e honrar o nosso Deus. Contemple aquele que está sentado no trono, e louvor e majestade, milhares e milhares de anjos ao seu redor, o adorando, o bendizendo. E Ele é como o sol que ofusca os nossos olhos, é como o sol que nos traz o calor ao nosso coração, é como o sol que brilha. Oh Jesus, seja honrado neste lugar, Deus. Esse lugar é teu. Tudo é teu. É pra ti, Senhor, por ti. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração
Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu
palavra de Deus. E nós separamos cânticos hoje deste tipo, cantando a palavra do Senhor, louvando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor através dos nossos cânticos. Galileu, amém? Jesus também era chamado de Galileu. Ele gostava muito de estar próximo ao mar da Galileia. Ele é o Senhor. Vamos celebrar ao nosso Senhor. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o teu sangue derramou e grande amor. Naquela via dolorosa se chegou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu
na mesma intensidade, você pode sair do seu lugar, trazer o seu dízimo, a sua oferta, e também trazer os seus alimentos para doação, né? Se você trouxe fralda, roupa de criança, também traga aqui à frente, que a gente está arrecadando para abençoar os necessitados. Você pode tomar o assento e depois pode estar vindo aqui, um de cada vez, por favor, fazer isso com muita alegria no coração. Amém? Nós já iremos providenciar a água, tá? Acabou a água ali, a gente já vai providenciar para vocês. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Tá tranquilo aqui? Tá? Queria convidar o irmão Jefferson. Vem cá fazer essa oração. Você pode estender as suas mãos para cá. Vamos pedir a Deus que nos ajude e abençoe essa obra, fazendo prosperar ainda mais. Não. Usa aquele ali então. Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento gracioso, ó Pai, de estar em tua casa, para louvarmos e engrandecer o teu santo nome, ó Deus.
Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado e tem feito prosperar as nossas casas, ó Deus. Amém. Por isso, ó Deus, te louvamos, ó Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. Amém, Jesus. Ó Pai, seja dando sabedoria, ó Pai, toda a direção, ó Pai, para estar usando esse dinheiro, ó Pai, para prosperar o Teu reino, ó Deus. Amém, meu Deus. E que o Teu nome possa ser engrandecido, ó Deus. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Amém. Obrigado, Jefferson. Irmãos, nós vamos agora, nesse momento, fazer um momento de oração. Nós vamos levantar um clamor pelas pessoas necessitadas nesse momento de oração. E uma delas é o Zé, é irmão da Cirleia, filho da Dona Helena. Ele se encontra ainda no Oncumbarra, ali em Barra Mansa, necessitando das orações dos irmãos. Tá certo? Ele fez uma cirurgia na garganta para a retirada de 2 tumores na sua garganta. E nós precisamos, nesse momento, clamar a Deus pela sua vida e pela vida da Dona Helena, que está sofrendo muito por conta disso. Então, quero convidar você a encurvar a sua cabeça mais uma vez, fechar os seus olhos, e você vai orar a Deus, pedindo a Deus por essas vidas nesse momento. Porque nós precisamos cumprir também o nosso papel como cristão aqui na terra, que é orar pelos enfermos, orar pelos necessitados. E nesse momento, Dona Helena está com o coração muito entristecido, porque o seu filho está no hospital ali em Barra Mansa, necessitando das orações e do poder de Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, essas vidas. Depositamos, ó Deus, a nossa confiança no altar do Senhor. E queremos, ó Deus, Te pedir, Pai, que o Senhor, ó Deus, faça o Seu melhor na vida do Zé, Pai. Abençoe a vida dele, Senhor. Se for, ó Deus, da Sua vontade, que o Senhor o cure, ó Deus, e o tire daquele hospital, que assim seja, Pai. Ó Deus, mas haja, ó Deus, com poder e glória, ó Deus, ministrando a cura na vida desse homem, ó Deus. Dona Helena, ó Deus, nesse momento, com 92 anos de idade, está sofrendo, Pai. Sofrendo por ver o seu filho nessa situação. Pai Santo, abençoe também a Cirleia. Abençoe a Angélica, que é a sua irmã. Abençoe os filhos do Zé, Pai. Santo Deus, toda a família nesse momento está, ó Deus, orando a Ti, pedindo ao Senhor a cura do seu pai, a cura do seu irmão e a cura do seu filho. Pai, no nome de Jesus, nós não temos outro Deus a quem confiar, senão é o Senhor, Pai. Por isso, ó Deus, nós confiamos em Ti e cremos que Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que realiza, o Deus, ó Deus, que toca nos enfermos e eles são curados. Deus, no nome de Jesus, nós entregamos a vida do Zé nas Tuas mãos. Faça, ó Deus, o que for melhor para o Teu servo. É no nome de Jesus Cristo que nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Rendemos graças a Ti nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos nos pôr de pé novamente? Aqueles que podem, amém? Aqueles que não podem ficar como desejarem, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Deixar essa
Quem sabe me dizer onde está essa passagem? Abacuque. Amém? No livro de Abacuque, nós temos essa passagem, ainda que a figueira não floresça. Abacuque, profeta de Deus, pregava e profetizava sobre Israel, que vivia dias de muitas dificuldades, mas ele declara com a sua adoração, com seus lábios, estas palavras: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é o motivo da nossa alegria. Se você olhar para um lado, você vai se desesperar. Se você olhar para o outro, você vai dizer: isso é terrível. Se você olhar para frente ou para trás, mas se você olhar para o alto, com certeza você verá o socorro do Senhor. Amém? E o Senhor renovará as suas forças. Aleluia. E a gente pensa assim: ah, Senhor, nós merecemos isso? Nós não merecemos. Nós vamos estar cantando uma outra passagem bíblica. O Senhor me levou na escolha desses cânticos a falar sobre a sua soberania. Ele é rei. Tudo está debaixo do seu domínio. Tudo está debaixo das suas mãos. Amém? Creia nisso sempre. O Senhor é rei. O seu reino está estabelecido. E nós somos súditos seus. O Senhor Jesus olhou para Jerusalém. Conta essa passagem lá em Mateus. Mateus, acho que é 23. Jesus olha para Jerusalém. Jesus chora. Uma das passagens que fala que Jesus chorou. E ele diz assim: ah, Jerusalém, ah, Jerusalém, se tivesses aproveitado o tempo da tua visitação, se você tivesse aproveitado o tempo em que eu estive aqui. Mas o Senhor Jesus chora de tristeza. E quando hoje ele vê a humanidade também perdendo a oportunidade de estar abraçando Jesus. Jesus em outro momento visita Jerusalém, assentado sobre o jumentinho. E as pessoas diziam: quem é este rei? Quem é este que vem? Jesus fala antes, enquanto ele chora, ele fala assim também: não mais me vereis, eu não mais virei, antes que tu digas: bendito é o que vem no nome do Senhor. E essa passagem é uma profecia, ela se cumpre com Jesus entrando ali, naquele jumentinho. Nós vamos estar cantando essa passagem bíblica. Amém? Eu fiz pra
As pessoas poderiam estar ali desesperadas, porque tudo que elas esperavam é que o rei dos judeus triunfasse com um grande exército naqueles dias. E Jesus se entrega na cruz do Calvário e morre. O que poderia estar passando na cabeça daquelas pessoas? Talvez que grande ilusão elas tivessem tido. Mas quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, quando ele rasga aquele véu ao morrer, e quando ele toma a chave do inferno das mãos de Satanás, a chave da vida está nas suas mãos agora. Que dia glorioso! Talvez você olhe para esses tempos e pense assim: quão negra é essa nuvem, quão difícil está essa vida este ano. Mas saiba que o renovo de Deus virá. Os dias podem até se agravar, a situação pode até ficar mais difícil, mas o Senhor romperá como um sol e trará luz ao seu povo, e Ele renovará as forças do seu povo. Amém? E nós diremos: bendito é o que vem em nome do Senhor, Yeshua. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Aleluias. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Eu nunca tinha ouvido ainda esse cântico, né? Muito lindo, né? A letra dele, então. Provavelmente esse cântico vai ser entoado no culto de Natal, né? Culto de Natal sábado que vem, tá, irmãos? Todos vocês estão convidados. Nós vamos fazer um junta-pratos depois do culto, né? Teremos um jantar. As mulheres estão aí, fervorosas, cheias de alegria, né? Correndo para todos os cantos aí, pegando as doações, fazendo lista. E vai ser um momento muito bom, né? No meio da igreja. Teremos um pula-pula para as crianças ali depois do culto também, né? Após o culto, as crianças vão poder pular no pula-pula. E vai ter um jantar maravilhoso, irmãos. E você não pode ficar de fora. Tá certo? Porque nós fazemos o Natal aqui justamente para aqueles que às vezes não têm condições de estar com seus parentes, né? E nós, na verdade, somos uma família. Somos a família de Deus. E nós precisamos nos reunir também para celebrar o Senhor Jesus. Tá certo? Lembrando que aqui nessa igreja nós não fazemos culto de virada de ano. Então, por esse motivo também nós fazemos o culto de Natal. E ele é sempre 1-2 semanas antes do Natal, mas nesse ano a gente marcou para o dia 5, porque assim coincidiu que as agendas se batessem, desse certo, né? E aí depois os irmãos que tiverem que viajar, né, para rever os parentes, vão ter essa liberdade. Então, por favor, esteja aqui no sábado que vem, às 18 horas, tá certo? Vai começar mais cedo, porque nós teremos um jantar depois.
Ok? E é muito trabalho, irmãos, muito trabalho. Se você deseja nos ajudar de alguma forma, por favor, peço que você procure as nossas irmãs, as mulheres aí que estão mais por dentro, né, desse assunto relacionado à comida, que eu não entendo nada, né, só como, né, e pedir até para a Ana Paula, né, a nossa irmã que está vindo aqui também, para ela poder estar providenciando aí, fazendo, né, um prato, porque vai ser bênção para todos nós, amém? Então, irmãos, a nossa agenda para dezembro é essa. Os cultos vão permanecer, as atividades da igreja vão permanecer, porque esse é um ano diferente. Todos os anos nós tiramos aí 15 dias, né, de uma pausa nas atividades. Nós damos uma pausa às atividades da igreja e só mantemos os domingos. Mas nesse ano a gente vai manter todas elas por causa da pandemia, que a gente já ficou parado aí muito tempo. Então a gente vai dar continuidade nos pequenos grupos dos jovens, dos adolescentes, discipulado, tá certo? A gente vai dar continuidade a tudo isso para que a gente possa manter, né, a igreja funcionando, em movimento, em nome de Jesus. E o ano de 2021, Deus tem grandes coisas para nós, eu creio nisso, né? Muitas coisas eu venho sonhando, né, e preparando para a igreja. Eu venho conversando com alguns irmãos também. Nós teremos agora uma reunião da liderança e da diretoria no dia 4, e nós estaremos fazendo ali a programação da igreja do ano de 2021 todinha, né, para preparar o melhor para Deus em 2021 também. Porque nós nos reunimos aqui para oferecer a Deus o nosso sacrifício, o nosso culto, né, e nós devemos fazer isso como se fosse a melhor coisa da nossa vida. Ok? Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus nesse momento, para nós juntos fazermos a leitura e estudarmos um pouco a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Então, no culto de Natal vai ter coreografia, né, Jéssica? Jéssica está preparando as meninas aí. Estou vendo que tem meninas novas chegando aí também. Depois a Jéssica fala como funciona. A Jéssica sempre traz uma devocional bíblica para as meninas, né? Explicando para elas o porquê que elas estão dançando ali para o Senhor, né? E assim nós vamos caminhando. Esqueci de convidar as crianças. Vamos lá. As professoras e as crianças até 10 anos aqui, por favor. Sabe quando você sabe que tem alguém fazendo assim, fazendo alguma coisa assim? Amém. Vamos lá? Cadê a Mirella? Vem, Mirella. Já está lá atrás. Então tá bom. Então vamos orar, irmãos? Pelas crianças? Lê, as crianças não vieram, né? Tá. Vamos orar pelas crianças. Já tem 2 crianças lá dentro, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor sempre envia, ó Deus, obreiros para servir o Senhor, para dedicar as suas vidas ao Senhor. E aqui está a Cristiane, a Ciseli, ó Deus, que nessa noite estarão sendo instrumentos de Deus para a vida dessas crianças em nome de Jesus. Por isso, Pai, usa suas vidas para a glória e exaltação do teu nome. Assim eu os abençoo no nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos, né, irmãos? Vamos ler o texto sagrado. Peço que vocês coloquem de pé, em reverência à palavra de Deus. Ô Ian, desliga esse ventilador aí que ele tá me atrapalhando aqui, esse camarada aí. Diz assim o texto sagrado:
Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Voltando. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Pai bondoso, te pedimos, ó Deus, que possa nos trazer, ó Deus, o seu recado. A mensagem, ó Deus, do alto dos céus possa ir de contra aos nossos corações e à nossa mente nesta hora. Pai Santo, fale conosco, Pai, mais uma vez neste lugar, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia de nós. Usa, Pai Santo, a minha vida como instrumento em tuas mãos nessa noite. Pois, ó Deus, sou um homem pecador, sou falho. Mas, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia tem me alcançado. E louvado seja o teu nome por isso. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui agora, Pai, expondo o texto bíblico diante dos meus irmãos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração na terça-feira e que o Senhor vem trabalhando no meu coração e na minha mente até agora. Eu te louvo, Pai, porque eu tenho certeza de que vidas serão impactadas com essa palavra nessa noite. Vidas serão transformadas neste lugar. Porque há poder na tua palavra, há poder no teu nome, Jesus. Ah, Santo Deus, tome o teu lugar, ó Deus, no nosso coração, na nossa mente. Assim te agradecemos no nome de Jesus Cristo. E te bendizemos, Pai. Amém. Vocês podem tomar o assento, louvando a Deus com palmas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre atitudes mundanas em meio à pós-modernidade. Atitudes mundanas em meio à pós-modernidade. Ok? Então nós vamos trabalhar esse texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o 17, sobre esse título, sobre esse tema. E aqui, nós já podemos então fazer uma introdução textual desse versículo que nós acabamos de ler. A primeira coisa que nós precisamos fazer para entender esse texto nessa noite é fazer algumas perguntas para esse texto. Que mundo é esse? Essa seria a primeira pergunta. Que mundo é esse que João está falando? Não ame o mundo, nem o que nele há. Que mundo é esse? Esse mundo nada mais é do que cosmos. Esse mundo mesmo, que nós imaginamos e vivemos aqui nele. Então, essa é a primeira pergunta. Agora, a gente precisa entender e enxergar também que o texto tem mais perguntas que nós poderíamos fazer para ele. Quem ama, ama algo ou alguém. Então, o apóstolo João nos mostra a possibilidade aqui de nós amarmos o mundo. Então ele diz, no início do versículo, não ame o mundo nem o que nele há. Ou seja, ele nos dá a possibilidade
de nós entendermos que é possível amar as coisas desse mundo. É possível se apegar às coisas terrenas. Então, isso nos traz o entendimento de que isso é possível. Por quê? Porque ele diz claramente, se alguém amar o mundo, isto é, a possibilidade de nos levar a entender que o amor de Deus não estará em nós. Se alguém amar esse mundo terreno, amar as coisas que esse mundo oferece, nós não teremos o amor de Deus em nós. O amor de Deus não estará em vocês. Sabe por quê? Porque Deus não divide o seu amor com ninguém. Deus não divide o seu amor com ninguém. Deus, Ele quer nos receber por inteiro e não pela metade. Então, quando você se encontra em uma situação em que você parece que está em cima do muro, você já não está com Deus. Porque para Deus essa situação mostra de que você não está com Ele, não tem o amor dEle. E não é digno de receber esse amor. Então, o texto continua dizendo, e nós podemos perguntar também para o texto, por que o apóstolo segue dizendo, o amor do Pai não está nele? Então isso nos faz entender que nós não iremos conseguir amar duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como amar a Deus e amar ao mundo e as coisas que o mundo oferece. Ou você ama a Deus, ou você não o ama. E ponto final. Então aqui nós temos como se tivesse uma rua com uma bifurcação logo à frente. E você tem agora a possibilidade de ir para a direita e para a esquerda. E você tem que fazer uma escolha. Ou você decide amar a Deus acima de todas as coisas, ou você decide então se entregar totalmente para esse mundo e amar as coisas desse mundo. O termo mundo parece ser usado nas Escrituras em 3 sentidos. Primeiro, como denotando o universo físico, o mundo, que como parece aos olhos, o mundo considerado como obra de Deus. Que é isso que nós vislumbramos diariamente, como hoje a lua estava maravilhosa, muito bela. Obra de Deus, obra do nosso querido Deus. Segundo, o mundo aplicado às pessoas que nele residem. Tá certo? O mundo da humanidade. Terceiro, como os habitantes da terra são, por natureza, sem religião, e agem sob o conjunto de máximas, objetivos e princípios. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que não é proibido amar e sentir prazer nas coisas que também esse mundo oferece. A única coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que não tem como você amar mais essas coisas do que a Deus. Está entendendo? Então você pode trabalhar, você pode conquistar, você pode lutar pelas coisas, para você poder ter as coisas aqui nessa terra. Sim, isso é só lutar, isso faz bem para o ser humano. Em Eclesiastes, Salomão vai falar que das mãos do nosso sustento, né, da luta do nosso trabalho, nós conquistamos as coisas e nós achamos alegria nisso. Porque isso não é ruim para nós. Então nós precisamos entender que a única coisa que não pode acontecer é nós amarmos mais as coisas terrenas do que as coisas de Deus. Porque os servos do Deus Altíssimo, os filhos de Deus, eles olham para o alto. Eles têm os seus olhos fitados no Senhor. Então, eles não estão presos às coisas desse mundo. E, no entanto, que Romanos capítulo 12, 2, Paulo vai dizer,
não se amoldem ao padrão deste mundo, não se ajustem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, Tiago vai dizer em 4:1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Que paixão é essa que guerreia dentro de nós? Que paixão é essa? Essa paixão, Tiago está querendo dizer o seguinte, que é algo que está dentro do nosso coração, inflamando o nosso coração. E se esse algo não é o amor de Deus, nós precisamos viver essa vida. Porque tudo isso passa num piscar de olhos. Tudo isso passa. Esse final de semana, por exemplo, eu estive levando as minhas crianças numa cachoeira, que eu já frequento desde criança, essa cachoeira. Já fui para lá de bicicleta, com meus amigos e tal. E eu pude ficar vislumbrando aquele lugar e lembrar de algumas coisas do meu passado. Quando eu pulava de cima da pedra, de ponta e tal, e aí eu olhava para mim agora com aquela barriguinha, falava, agora não é possível mais pular de cima da pedra, tem que ficar aqui em cima da pedra sentadinho somente. Então assim, irmãos, tudo isso passa, a vida passa muito rápida, tudo é muito acelerado, e se a gente se apegar a essas coisas terrenas aí, e não as coisas de Deus, a gente não vai viver a vida da forma que deveríamos viver. Porque o que Deus tem planejado, projetado para nós, é muito maior e muito melhor do que essa vida terrena. Então, às vezes, nós nos prendemos em coisas materiais, em coisas terrenas, que às vezes a gente deixa de viver aquilo que Deus projetou e planejou para nós. E Deus não quer isso para a minha vida e para a sua vida. Deus não quer isso para a minha vida e para a sua vida. Então, quantas pessoas que nós vemos, né, que trabalha e bota dinheiro na conta e a conta só vai engordando, mas que não pega uma parte daquele dinheiro para desfrutar daquele dinheiro com a sua família, com seus amigos ou consigo mesmo. Isso é perca de tempo. Irmãos, o dinheiro que você produz é para você se alegrar, é para você se beneficiar com seus parentes e amigos. Então não faça isso, não trabalhe igual um louco aí, e depois vem um problema de saúde, você vai parar numa cama, e o seu dinheiro está guardado lá, e vai para nada servir mais. Nós precisamos entender que os valores da vida, os valores das coisas de Deus, estão diante de nós. São os nossos cônjuges, são os nossos filhos, são os nossos primos, primas, parentes, amigos. Esses são os valores que nós temos como mais preciosos diante de nós. Não é o que você tem dentro de casa, não é o que você come ou deixa de comer, não é o salário que te paga no final do mês, não. O que você tem mais valoroso diante de você são os parentes e amigos que estão à sua volta. Não há nada mais precioso, não há nada mais valoroso do que você ter a oportunidade de sentar em volta de uma mesa com um filho e com uma filha e sorrir, dar gargalhada, brincar, discutir um assunto. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo seu tempo, trabalhando igual um louco, juntando dinheiro para isso, para aquilo, aí chega um momento, sinto muito te dizer, mas você está com câncer. Acabou. O que você vai fazer agora? A conta está cheia. Mas o que vai resolver agora? Agora vai parar numa cama, vai parar no hospital.
Então a gente precisa rever essas coisas. Trabalhar não é ruim, mas trabalhar excessivamente ao ponto de você abandonar a sua família, seus amigos, é ruim. Você precisa viver a sua vida. Você precisa aprender a investir a sua vida em coisas não materiais, mas em pessoas físicas que estão à sua volta. Parentes e amigos, irmãos. Quantas vezes eu ouvi, eu acho que a bateria está acabando. Está diminuindo minha voz aqui. Você pode pegar outra pilha lá? Quantas vezes, irmãos, eu ouvi o Valmir me dando uma lição, me ensinando, diácono Valmir. Ele dizia para mim o seguinte: pastor, às vezes a gente gasta dinheiro só para ir poder sepultar um parente nosso. Mas às vezes a gente deixa de gastar um dinheiro para poder ver aquele parente. Quantas oportunidades tínhamos quando esse parente estava vivo de ir visitar ele. Mas agora que ele faleceu, a gente vai lá. A gente arruma dinheiro aonde for e vai lá sepultar o parente. Olha a troca, irmãos. Às vezes a gente é tão tolo que às vezes a gente não pensa. Então, assim, vale muito a pena você investir naquele que está diante de você, naquele que você está vivendo com ele, se relacionando com ele, porque as coisas desse mundo passam rapidamente e acaba tudo no piscar de olhos. Então, eu quero convidar você para poder estudar comigo 3 pontos nesse título que eu trouxe nessa noite. Primeira atitude. A primeira atitude é: o indivíduo da pós-modernidade é inclinado pelos seus desejos carnais e pela satisfação dos desejos físicos. Repetindo, a primeira atitude é: o indivíduo da pós-modernidade é inclinado pelos seus desejos carnais e pela satisfação dos desejos físicos. Por exemplo, se alguém ama o mundo, o que João está dizendo, se nesse sentido uma pessoa ama o mundo, isso mostra que ele não tem uma fé verdadeira em Deus. Porque quem ama a Deus, quem tem fé em Deus, não ama as coisas terrenas, não se apega a essas coisas materiais, ele se apega em Deus, ele ama a Deus. Então isto é, se a característica de um homem ou de uma mulher é de alguém que está preso ao dinheiro, ao poder, ao status, à fama, esse alguém, ele está se comportando como alguém que não conhece o amor de Deus e que não tem o amor de Deus. Segundo, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essas são palavras de Jesus Cristo. Essas são palavras de Jesus. Ninguém pode servir a 2 senhores. Clarissa, presta atenção aqui, vocês duas aí, todo mundo. Presta atenção aqui, tá bom? Depois vocês conversam. Se possível, ter um Senhor nessa vida, que você tenha o Senhor Jesus como seu Senhor. E não o dinheiro, e não o poder, e não a fama, não o status, não um bom currículo. Tenha Deus. Ou você ama a Deus, ou então você não o ama. Ou você odeia este mundo, ou então você odeia a Deus. Infelizmente. Se você não odeia este mundo, eu digo na questão de você não se apegar, não se aprisionar às coisas desse mundo, você está respondendo como se estivesse odiando as coisas que Deus fez para você. E as coisas que Deus preparou para você. Lembre-se que é você quem escolhe o que
que você quer para a sua vida. É eu e você que escolhemos. Ninguém pode escolher por nós. É nós que escolhemos amar a Deus. É nós que escolhemos amar as coisas desse mundo. Então, é triste quando nos deparamos com pessoas que estão presas aos seus bens materiais e prazeres dessa vida. É triste. Esse texto nos mostra que João quer dizer que as coisas que existem no mundo, elas não existem, ele não diz que não temos sentido em amar qualquer coisa que esteja no mundo material, que não devemos sentir interesses nessas coisas que Deus fez. Não é isso. Mas é o apego a essas coisas. Nós precisamos desapegar das coisas desse mundo e nos apegar às coisas de Deus. Porque esse mundo, cada vez que passa, ele está se apegando às coisas que esse mundo está oferecendo. A perdição, os prazeres da vida, as concupiscências da carne. Então, cuidado com suas preferências. Cuidado com suas preferências. Em segundo lugar, a segunda atitude, o indivíduo da pós-modernidade é conduzido pelos desejos dos olhos, desejo e acumulação de coisas. Quantas pessoas que você conhece que são assim? Quantas pessoas que você conhece que são assim? Ela é conduzida pelos desejos dos olhos. Ela é conduzida pela acumulação de coisas. Quantas pessoas que você conhece e você às vezes vai até mesmo até a casa dela e chega lá, ela tem uma porção de coisa na casa dela, tudo estragando que ela não usa mais. Coisas desnecessárias. Por quê? É a prática do acúmulo das coisas. As pessoas, quanto mais têm, mais elas querem. E às vezes elas acham que vão usar aquilo, que vão querer aquilo, mas na verdade não vão desfrutar daquilo, não vão usar mais aquilo. Ou então compram certas coisas só para dizer para o outro que tem tal coisa, ou que pode comprar aquilo. Isso são prazeres dos olhos, são desejos dos olhos, são acúmulos de coisas desnecessárias. Essas são atitudes mundanas em um mundo em pós-modernidade, em meio à pós-modernidade. Isso é atitude de alguém mundano. Alguém que está desesperado em acumular coisas somente para dizer que ele tem ou que ele pode, mas na verdade ele não está nem aí para aquilo. Quantas vezes eu já vi pessoas que fulano compra um carro, aí o outro vem e compra um outro carro, também só para dizer que ele trocou de carro também e ele não ficou para trás. São atitudes mundanas. São atitudes que não competem com uma pessoa que está voltada para Deus, em permanecer em Deus, que tem o amor de Deus. Essa pessoa está pegada a esse mundo, ela acha que tudo é isso aqui. E na verdade, o que a Bíblia está querendo nos dizer é o seguinte: se alguém aqui ama o mundo, estima, deseja ou busca ou qualquer coisa nele de forma excessiva, de modo a colocar a sua felicidade no desfrute dele, o amor do Pai não está nele. Existe uma verdadeira inconsistência entre o amor do mundo e o amor de Deus, entre uma mente carnal, entre uma mente espiritual. Quando nós estamos em Deus e recebemos o amor de Deus, nós estamos conectados às coisas de Deus, às coisas celestiais, e não às coisas materiais. Em Romanos 8:6, Paulo vai dizer: a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, quem é carnal não agrada a Deus.
quem está arrolado, né, enrolado também, as coisas desse mundo, não pode agradar a Deus. Não recebeu ainda o amor de Deus. Não tem o amor de Deus em si. Está apegado, está preso. Paulo continua dizendo: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos corpos mortais por meio do seu Espírito Santo, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui, irmãos, nós vamos entender que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E se são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são guiados para fazer e cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Eles sabem que tem uma missão. Eles sabem muito bem por que eles estão aqui. E eles sabem muito bem para onde eles vão. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não são guiados pelo oba-oba. Não são guiados pela moda. Enxerguem isso, irmãos. Eles estão cientes de que esse mundo é passageiro. E tudo isso passa e acaba num piscar de olhos. Quem são esses, os filhos de Deus que são guiados pelo Espírito de Deus? Então, as coisas que os homens costumam ter o maior valor e orgulho, que se alimentam disso, principalmente o orgulho do coração. Quantas pessoas que vocês veem aí, que estão perdidas ao ponto de se sentirem orgulhosos de si mesmos, de se sentirem o máximo, ao ponto de menosprezar os demais. Irmãos, isso não são atitudes de alguém que tem o Espírito Santo de Deus e que é guiado pelo Espírito de Deus. Isso são atitudes mundanas em meio ao mundo pós-moderno. Essas atitudes mundanas, elas precisam ter um fim no nosso meio em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, isso nos faz enxergar e entender que tudo isso, irmãos, é perca de tempo. Tudo isso é perca de tempo. Espero que há uns tempos atrás eu estive em um comércio de um parente, de um tio meu. E eu fui comprar um bolo lá. E quando eu fui comprar esse bolo, eu fui pagar pelo bolo, e aí ele me falou assim, tá faltando R$1. O meu tio. Aí eu falei para ele assim, eu não tenho esse R$1, vou passar o cartão então. Ele, tá bom. Ele deixou passar o cartão R$1, irmãos. R$1. Quem é que achou que foi um absurdo isso? Esse meu tio mora no condomínio mais caro de Resende. E ele me pediu para passar R$1 no cartão de crédito. Vocês estão entendendo, irmãos? Os que são guiados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, eles não se perdem nessas coisas.
Eles acham essas coisas banais. O que é R$1, irmãos? R$1 não se compra nem um babalu mais. Para comprar um babalu, você tem que comprar, já deve ser R$1,50 um babalu hoje. Então, irmãos, é mais ou menos assim. Essas pessoas estão assim, ó, presas, são atitudes mundanas em um mundo pós-moderno. Mas eu não levo isso para o meu coração. Eu não me preocupo com isso, porque eu sei que eu tenho uma promessa. Eu tenho um Senhor. Eu estou vivendo para Ele, para a glória dEle. Eu quero dizer a vocês aqui o quanto tem pessoas assim, presas a esse mundo, a essas coisas. Cobrando R$1. Eu falei para o meu pai, para minha mãe, meu pai ficou bravo pra caramba. Mas vai fazer o quê? Pagar R$1 do homem, né? E se os irmãos aqui que têm comércio sabem que se passar na maquininha ainda, no cartão ali, ele não vai receber R$1. Não é isso? Não recebe R$1. Ele recebe centavos. Fez questão. Então, irmãos, são essas atitudes mundanas que no nosso meio nós não podemos ter. Tá certo, irmãos? Nós não podemos ter essas atitudes. Nós não podemos ter. Então, essa semana eu fui vender um carro também lá em Minas Gerais, lá em Minduri. Fui com o tio da minha esposa, com o tio da Camila, que era um carro dele. E o rapaz veio aqui, olhou o carro e tal, e gostou do carro, e ele estava com os parentes dele, e ele falou que era crente, fervoroso e tal. E pastor acredita em tudo, irmãos. Se tem alguém aqui nessa igreja que acredita em tudo que falar para ele, é o pastor. Lá no seminário a gente aprendeu isso. Lá no seminário mesmo os professores falavam assim: vocês são os bobos que vão acreditar que todo mundo vai ser transformado. Vocês são os bobos que vão acreditar que aquele que está preso nisso, está preso naquilo, ele vai ser liberto e tal. E às vezes ele não quer, e ele nunca vai ser porque ele não quer. Então, aí nós fomos lá, mostrei e tal, e ele falou assim: na segunda-feira a gente vai no cartório e tal, aí conhece firma, e a gente vai ficar aqui em Resende. Falei, tá bom. Aí quando foi no domingo, ele mandou uma mensagem, falou, ó, a gente não vai poder ficar aqui, a gente vai ter que ir embora. Você tem como levar o carro lá? Eu falei, claro, não tem problema nenhum. 4 horas de viagem. Aí nós fomos lá, pegamos o carro, era uma quarta-feira, eu acho, né, Jéssica, que até deu aquele problema. Aí fomos lá, levar o carro. Aí quando chegou lá, irmãos, para levar o carro, o camarada chegou para mim e falou assim, a gente vai levar o carro no mecânico. Eu falei, tá bom, tudo bem. E eu já tinha falado para ele que eu tinha compromisso na igreja e tal, outros compromissos. E chegou lá no mecânico, o mecânico dele falou assim, ó, o motor desse carro tá ruim. Aí eu falei, não é possível. Como é que esse motor tá ruim se a gente saiu 4 horas de viagem, chegou aqui, o carro tá funcionando perfeitamente. Não, mas o motor tá ruim. Aí o rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, então a gente não vai ficar com o carro não. Eu falei, mas você fez eu viajar 4 horas. Eu vou viajar mais 4 horas. Gastando combustível do nosso bolso. Pastor, mas a gente não vai ficar com o carro não. Tá bom, nós voltamos. O tio da Camila é um diácono de uma igreja também. Aí voltamos entristecidos, né? E ficamos com aquele prejuízo. É atitude mundana, irmãos. Porque se é a atitude de um crente de verdade, o que ele tinha que fazer? Eu não vou ficar com o carro, mas está aqui o dinheiro da gasolina, porque eu que mandei você trazer o carro aqui. Eu que pedi para você trazer o carro, então está aqui a gasolina, tá? Pode ir embora. Eu não vou ficar com o carro, mas está aqui a despesa, peço desculpas. Atitude de cristão. Então, irmãos, se você quer levar o nome de cristão aqui nas suas costas, você tem que pagar o preço. E você às vezes vai pagar o preço com as suas atitudes, com o seu comportamento, porque as pessoas estão vendo isso aí fora. Então não adianta você falar que Jesus é o Salvador, se você enrola as pessoas, se você trapaceia as pessoas, se você engana as pessoas, se você se vende, não adianta. Não adianta que você falar de Jesus e não viver Jesus em você. E ter uma atitude diferente.
Tenha a atitude de alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é conduzido por Ele, para fazer o que é certo e o que é errado. Aí ontem, eu vendi esse carro, o mesmo carro. E a moça chegou e falou para minha esposa e para mim, na frente da minha esposa, falou assim: eu gostei muito do jeito que você me tratou. E por isso eu comprei o carro, porque eu vi que as suas palavras eram sim, sim e não, não. E eu fico aliviado quando eu ouço isso, porque eu estou vivendo o Evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque é uma pessoa que não é cristã. E ela falou assim: não, eu vi você firme nas suas palavras. Tem, não tem, é isso, é aquilo, tem isso para arrumar. O carro está assim, assim, assado. É assim, irmãos. Sim, sim, não, não. E às vezes, irmãos, a gente tem atitudes mundanas ao ponto de, eu tenho vergonha de falar não. Eu tenho vergonha de falar isso ou falar aquilo. Meus irmãos, você não deve ter vergonha de nada, você deve ser sincero diante das pessoas, diante de Deus. Se você não gostou de tal coisa, se você não concorda com tal coisa, fale para a pessoa que você não concorda, que você não gosta, independente se ela vai ficar chateada com você. Seja verdadeiro, seja sincero. Isso é a atitude de alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Estão entendendo, irmãos? Então é assim que funcionam as coisas. Eu estou compartilhando com vocês aqui experiências da minha vida para vocês enxergarem como que funcionam as coisas. Então a gente precisa entender, em terceiro lugar e último, já estou terminando, a terceira atitude é: o indivíduo da pós-modernidade está sempre em busca da vanglória para si. E o mesmo tem obsessão com o nível social ou importância. Ou seja, essa pessoa, ela está tão presa à vanglória, tão presa, que ela se acha. Quantas pessoas você conhece assim? Mas eu. Irmãos, isso não são atitudes de alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é como a Alessandra fez. Eu gravei a palavra que ela usou aqui na frente, dizendo o seguinte: eu sou totalmente dependente de Deus. Eu estou aqui na dependência de Deus. Isso são atitudes de alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É alguém que reconhece que é fraco, limitado. Que se não fosse Deus, ele não era ninguém ali na frente. Falo de mim mesmo. Se não fosse o Salvador Jesus Cristo, eu não era ninguém aqui na frente falando. Mas é por causa dele e por meio dele que eu estou aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? É dependência de Deus. Então essas são atitudes de alguém que é guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Agora aquele que está sempre em busca de vanglória para si, e uma obsessão ao nível social, né, de se sentir importante, né, mostrar que é isso, que é aquilo, irmãos, isso tudo é perca de tempo. E eu quero dizer para vocês aqui, baseado em textos bíblicos, e antes de expor esse texto, eu quero citar aqui uma frase que eu gostei muito, de Paul Walsh, que diz: tudo que você vê irá morrer. Todo título que você ganhar, um dia será perdido. Toda a glória que você receber dos homens será nada. Viva para o que é eterno. Viva para aquele que morreu por você. Olha que frase linda, irmãos. Recentemente nós temos aí diante de nós um exemplo claríssimo de Maradona, Diego Maradona. Diego Maradona, ele tinha uma igreja lá na Argentina. E as pessoas idolatravam ele a ponto de reconhecer ele como Deus. E ele gostava daquilo.
Ele chegava a falar que ele gostava das pessoas idolatrando ele, venerando ele. Atitudes mundanas, irmãos. Em um mundo pós-moderno, são atitudes mundanas, buscando glória para si. Porque a glória é de Deus, é para Deus, tudo é para Ele e por meio dele, irmãos. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo é para Deus. Lá no seminário teológico, Sul Fluminense, onde eu estudei, um pastor que fez seminário lá nos Estados Unidos, e ele fez seminário no seminário batista mais reconhecido do mundo, né? É o seminário de Richmond. E ele falou o seguinte, que lá numa igreja, que tem dentro desse seminário, uma igreja batista histórica, tem lá na igreja, quando você entra, o nome das pessoas que doaram as coisas para a igreja. O nome registrado. O piso foi o Ian Vinícius que deu. O ar-condicionado foi o Joel que deu. Irmãos, isso é ridículo. Isso é ridículo. Sabe por quê? Porque o tempo que eles viviam lá era o tempo de se aparecer, só para dizer que deu, só para dizer que fez, só para dizer que pôde fazer. Irmãos, se nós podemos fazer algo para Deus ou para alguém, nós fazemos isso debaixo da dependência de Deus e não nossa. Vocês estão conseguindo enxergar isso? O que Deus está falando aqui? Então não é mérito meu, não é mérito de ninguém aqui, tudo isso que está acontecendo, porque tudo isso que está acontecendo com essa igreja é porque Deus está permitindo acontecer. E porque Ele está levantando pessoas, preparando pessoas, capacitando pessoas, enviando pessoas. Essa igreja, ela tem o Senhor Jesus como cabeça. Amém? Ele é o cabeça dessa casa. A partir do momento que uma igreja tem o cabeça, um ser humano, as coisas não andam, não vão para frente. Mas aqui não, as coisas estão andando porque Cristo é o cabeça e eu tenho certeza disso. Então por isso que nós estamos avançando, multiplicando, crescendo, até mesmo no meio da pandemia. Olha que a igreja está cheia, é uma pandemia. Claro que se não fosse pandemia, essa igreja estava lotada de novo. As pessoas estavam sentadas lá fora. Então, irmãos, é só para a gente entender que a vanglória humana, ela é banal. Né, Jefferson? Quantas pessoas, né? Então a gente precisa aprender isso. Esses tipos de atitudes são atitudes mundanas em um mundo pós-moderno. Então, quando a serpente tentou Eva lá no jardim, em Gênesis 3, 6, tentou nesses três aspectos. Também quando o diabo tentou Jesus no deserto, essas foram as três esferas de ataque. Todas essas que eu expus para vocês aqui. O diabo continua tentando os seres humanos dessa forma. E ele consegue. Ele levou Jesus lá no pináculo Desculpa, fugiu a palavra. Ele levou Jesus no alto monte e mostrou para Jesus todos os poderes, todas as riquezas, tudo que o mundo oferecia. E ele ofereceu aquilo para Jesus. Se Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse. Então, o diabo faz isso comigo, com você, diariamente. Por contraste, Deus valoriza o domínio próprio, um espírito generoso, um serviço humilde. É possível dar a impressão de que evitamos os prazeres humanos, enquanto ainda albergamos atitudes mundanas em nosso coração. Todo homem ama as bênçãos de Deus, mas o cristão verdadeiro ama o Deus das bênçãos. Tá certo, irmãos? Então não tem nenhum problema você gostar das coisas que você conquistou, você desfrutar daquilo. O único problema é você amar mais aquilo do que a Deus. Se coloque de pé, por favor. Quero convidar o Ministério de Louvor.
Não chore por não ter o que quer. Chore pelos milhares que estão indo para o inferno nesses últimos dias. Chore por esses. Se alguém ama o mundo, prova através de uma argumentação da velhice. Vós, pais, não ameis o mundo. As coisas que existem no mundo, seus lucros, prazeres e honras, têm os mais fortes atrativos para a juventude. Portanto, jovens, não amem o mundo. Amem a Deus. Amem a Deus. Que esses corações fiéis a Deus permaneçam firmes. O amor de Deus e o amor das coisas terrenas são incompatíveis. Eles não andam juntos. Ou você ama a Deus, ou você ama as coisas terrenas. Ou você se apega a Deus, ou você se apega às coisas terrenas. Agora eu quero te perguntar, sua conduta reflete os valores do mundo ou os valores de Deus? Suas preferências têm levado você a se aproximar de Deus ou se afastar de Deus? Lembre-se que Deus está de braços abertos nesse momento para te receber. De volta, por inteiro para Ele. Em Gálatas 1:10 vai dizer: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Isso foi Paulo que disse, irmãos. Olha o peso. Paulo não procurou agradar homens. Paulo procurou agradar a Deus acima de todas as coisas. Paulo amou a Deus acima de todas as coisas. Se você quer ser servo de Cristo, se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, tenha a atitude de alguém que anda com Deus, que fala como Deus, que come como Deus, que sorri como Deus. Porque o mundo aí fora está querendo enxergar Deus em você. Billy Graham vai dizer que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. O mundo está lendo vocês aí fora. Quando você se esquece do Evangelho, se torna dependente do sorriso do mundo. Sabia disso? Quando você se esquece do Evangelho, você se torna o sorriso desse mundo, a alegria do mundo. Mas em 1 João 5,4 vai dizer: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você quer vencer o mundo, se você quer vencer os prazeres dessa vida, venha para Deus, entregue a sua vida para Deus, ande com Deus, aprenda com Deus a ter atitudes de pessoas que são guiadas por Deus. Vamos louvar a Deus nesse momento, enquanto você vai refletindo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E quando os serafins escondem o rosto diante a Ti, esconda o rosto para que veja a Tua face em mim. Diminua eu, para que Tu cresças, Senhor,
só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, um lugar secreto, tua graça me eu não preciso ser repreendido por cair. E quando ser avisa quando você escondo o rosto pra que veja a tua face e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Irmão, tá cheio de gente aí fora, cheio de pais, que hoje estão desesperados para que seus filhos sejam libertos das drogas, do álcool. E às vezes, irmãos, a culpa são dos pais. Às vezes a culpa são dos próprios pais, que na oportunidade que tiveram de ensinar o caminho para a criança que ela deveria andar, de aplicar os estudos bíblicos para aquela criança, não fizeram. Irmãos, essa pandemia, ela veio para abalar a vida de muitas pessoas também. As crianças, elas não são boas, irmãos, elas são muito espertas. Se você tem crianças dentro da sua casa, adolescente, pré-adolescente, jovem, entenda o seguinte: ele está olhando para a sua vida, para ver como é a sua vida, como é o seu comportamento com Deus. E às vezes, irmãos, são pequenas atitudes que nós mostramos para os nossos filhos, que não é importante estar em uma igreja, não é importante estar em um estudo bíblico ou em um culto e tal, mas que é mais importante a gente, naquele momento ali, fazer outras coisas. E às vezes, irmãos, passa até como se fosse uma certa ignorância da nossa parte, achar que a pandemia está só dentro da igreja. E aí a gente leva os nossos filhos para todos os lugares, menos para a igreja. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque lá na frente, irmão, lá na frente é que vem os resultados. A senhora com certeza conduziu o Ciseli, as meninas, tudo. É assim, irmão. Se a gente não conduzir os nossos filhos, fazer com que os nossos filhos façam aquilo que nós achamos que é o melhor para eles, buscando as coisas de Deus,
não adianta falar para eles lá na frente para fazerem isso, que eles não querem mais. O jovem Jefferson lidar com vários jovens aí, ele sabe disso. O quanto de jovens que tiveram oportunidades na sua infância, os pais tiveram oportunidades na sua infância, de ensinarem para eles o caminho de Deus, mas quando na verdade deixavam viver, simplesmente. Eu vejo a forma que a Kate trata as crianças dela ali, com o Rodrigo, né, Rodrigo? E ela prefere que elas fiquem no culto, para aprender, a prestar culto a Deus mesmo. Porque, irmãos, às vezes a gente acha que a criança tem que ter linguagem de criança e tal. Nem sempre é assim. Uma faixa etária, tudo bem, mas nem sempre é assim. Eles entendem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é pecado, o que não é. Então, eu fico muito feliz quando vejo as meninas assim. Às vezes eles conversam mesmo, que é coisa interessante. Sorrir, né? Conversa, normal. Não ligo pra isso. Mas preciso ter reverência. Preciso entender que aqui é a casa de Deus, casa de oração. Aqui você veio para buscar a face de Deus, para ouvir Deus, para sentir a presença de Deus. Amém? Então nessa terça-feira tem discipulado aqui na igreja, tá? Todos estão convidados, os irmãos que estão chegando para a igreja, e os novos convertidos, e aqueles que desejam se batizar futuramente. Tá certo? Estou sentindo falta de alguns aqui. E na quinta-feira tem pequeno grupo dos jovens e adolescentes lá no Parque Mariana, na casa da nossa irmã Ana Paula, do nosso irmão Luciano. Nós estaremos indo para lá. Nós estaremos daqui da igreja com os irmãos que não têm condições de estar indo até lá. Nós temos carona para isso, tá bom? E no sábado nós temos aqui o nosso culto de Natal. E todos vocês estão convidados a participar. Todos. E vai ser um momento muito gostoso aqui com a igreja do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz. Forte abraço. Vamos juntar sempre com o Espírito Santo de Deus. Estenda as suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça redentora, salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês hoje reunidos aqui nessa casa de oração, hoje, sempre, e a igreja diz amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.